assim que Vinícius vai soltar a vinheta lá, que ele vai fazer. Pode soltar a vinheta. Não, a vinheta não, a vinheta. Boa tarde, amados irmãos, do Viva a Vida. Neste momento, nós vamos ver um vídeo que vai nos dar informação e orientação sobre saúde. É o nosso amado doutor Marcos Brilli, ele é geriatra, então ele estará nos orientando neste momento. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje mais um caso muito interessante aqui no consultório. Um senhor de 60 e poucos anos, tá? Homem trabalhador do campo, não frequentava nenhum serviço de saúde, nenhuma assistência em saúde há muito tempo. E aí estava com um quadro característico de síndrome de pânico, tá? Associado a um transtorno de ansiedade. E aí foi diagnosticado, eu passei um tratamento, mas em paralelo a gente fez as questões de prevenção, né? Então pedimos exames gerais para ele, conversamos sobre a questão do rastreamento do câncer de cólon, que ele nunca tinha feito, é importantíssimo para homens nessa idade, ainda mais com uma alta ingesta de carne vermelha, de processados. Ainda alteramos os antihipertensivos dele, porque a pressão estava descontrolada. Então, além do quadro do transtorno de humor, que foi a queixa da consulta dele, ele saiu com uma consulta completa, tem toda essa avaliação clínica global, tá bom? Que esse é um dos papéis do médico geriatra, tá certo, gente? Então, um abraço a todos, até mais. Então, veja, né, meus irmãos, como é importante, né? Quando nós temos algum problema, principalmente relacionado ao nosso emocional, nós realmente temos que procurar ajuda, primeiramente de Deus, mas a ajuda também humana, né? No caso, médico. Nós queremos agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos permitiu acordarmos com vida, com saúde, e podermos estar reunidos aqui com os nossos irmãos para adorarmos e louvarmos ao Senhor, que só Ele é merecedor. Eu quero deixar um versículo que eu escolhi em Salmos 45, que nos diz: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Amém, meus irmãos. Nós iremos cantar agora o hino Exaltação, número 15 do cantor cristão. É um hino de louvor e adoração que reflete a gratidão e alegria dos fiéis pela salvação oferecida por Jesus. Vamos ficar em pé para nós cantarmos alegremente ao Senhor. De novo. Vamos lá? Atenção. 1, 2, 3, 1, 2. Glória, honra de fervor, seu filho bendito.
momento, nós vamos fazer uma baguncinha santa, tá? Olha como está lindo o nosso Viva a Vida, com muitos convidados, né? E eu quero pedir que rapidamente podem sair dos seus lugares e vamos abraçar pelo menos 3 pessoas, cada uma de vocês, e dar as boas-vindas. Amém. Neste momento, nós queremos agradecer aos nossos amigos, nossos irmãos que estão conectados conosco online. Nós queremos dizer a eles também que são muito bem-vindos aqui em nosso meio. Nós vamos agora orar, meus irmãos. Eu não sei se todos estão sabendo, mas o pastor Leno está fazendo uma cirurgia neste momento, de uma hérnia inguinal. Graças a Deus está correndo tudo bem e nós temos essa alegria de saber que o médico e o médico e o anestesista são membros aqui da igreja, né? Então a gente tem essa alegria muito grande em saber que Deus está ali, juntamente com os nossos irmãos ali, operando o pastor Leno. Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, mais uma vez queremos te agradecer, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos com nossos irmãos, ó Deus, para te louvarmos, para te adorarmos, para dizer, ó Deus, que nós te amamos e que o Senhor é muito importante nas nossas vidas e como precisamos do Senhor, Pai amado. Neste momento eu quero entregar a vida do pastor Leno em tuas mãos. Pai amado, que tudo esteja correndo bem, que teus anjos estejam ali, ao redor dele, do pastor Leno, ao redor, nas mãos do doutor Bebeto, do anestesista, de todo o corpo de enfermagem, ó Deus, e que logo mais ele estará aqui conosco, muito bem de saúde, Pai. Também esteja com a Raquel, que está lá no hospital, dando a ela muita paz, muita confiança, ó Deus. Te agradeço, Pai, por tudo que aqui está sendo feito, porque nós sabemos que é única e exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Amém, amém. Nós vamos cantar neste momento o hino. Se vocês quiserem continuar em pé para cantar ou quiser sentar-se, fiquem à vontade. Nós vamos cantar o hino 329 do cantor cristão, Conta as Bênçãos. A mensagem desse hino nos encoraja a ter uma atitude de gratidão e a contar as bênçãos em todas as circunstâncias. E lembrar que Deus está conosco, nos guiando, nos guardando e nos abençoando. Amém. Das vacas procelosas vão, se
dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a reunida, é a cruz pesada que tem de levar. Muitas bênçãos não duvidarás, que em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas das divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Lucros, bens da terra poderão comprar a mansão celeste em tudo mais morar. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas das divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu aflito, fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E antes de cantarmos o nosso último louvor, nós vamos ter o momento do ofertório, mas antes nós vamos cantar parabéns e orar pelos nossos músicos que hoje aqui estão fazendo aniversário. Quem são, Jerônimo? Vamos apresentar os nossos aniversariantes. Hoje, especialmente, tem o seu Roberto ali, né? Seu Roberto está fazendo aniversário hoje, Deus abençoe. Amanhã, Aurimar, nosso ministro de música, vai estar também fazendo aniversário, está de férias, né? Nós vamos estar orando por ele também. Dudu faz aniversário dia 24, é isso, Dudu? E a Duda, que já fez dia 10 agora, né? Sábado passado. Né? Vamos cantar então? Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, o longo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém, amém. Este é um momento muito especial para todos nós, né? Em que estaremos devolvendo a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, em agradecimento por tudo que dele temos recebido. Então eu vou pedir à Fatinha que fique aqui à frente e nós vamos cantar no meu tempo eu falava corinho, hoje se diz louvor, né? Que é a mesma coisa, né? Que é a beleza de Cristo. A Bíblia nos relata, olha, que é a beleza de Cristo. Pode sentar-se. A Bíblia nos relata no livro de Isaías 53, 2, que Jesus era sem uma formosura. Então, o que quer dizer que é a beleza de Cristo? Então, nós podemos ver
que essa frase, a beleza de que trata a frase, diz respeito ao modo como Jesus tratava as pessoas, a forma como as acolhia, o olhar meigo, piedoso e sincero, alma generosa, as palavras de sabedoria e presença agradável. Então, que realmente, ao cantarmos, nós podemos deixar, né, e vivermos realmente essa beleza de Cristo que se veja em mim, em cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos chamar aqui as nossas advogadas. Elas vão fazer uma palestra sobre o direito dos idosos. Então, vocês... Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou falar primeiro, depois a doutora Ana Silvia vai falar, tá? A gente está muito feliz de estar aqui. Eu acho que eu quero vir toda a reunião agora, hein? É uma vez por mês, dona Áurea? Como é que funciona? Ah, toda quinta, muito legal, alegre, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje, compartilhar, né? Porque, na verdade, essa turma aí tem muito mais a ensinar do que aprender, né? Mas a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho, né, alguns conhecimentos que pode servir para a vida de vocês, para a vida também dos demais familiares, tá? Vamos começar aqui. Pode já projetar. Nós vamos ler aqui um texto. Quem puder ler junto comigo, pode colocar o texto, pode passar o slide. Ele fala do direito dos idosos. É uma garantia que a Constituição já trouxe em 88, tá? Garantindo o direito dos idosos. Vamos ler, então? Quem quiser ler comigo? É dever da família, da sociedade, do Estado, amparar as pessoas idosas, assegurar a sua participação na comunidade, garantir o direito à vida e defender a sua dignidade e bem-estar. Então, isso é um direito garantido na Constituição Federal. Então, nós podemos ver ali que quem tem que cuidar do idoso? É dever de quem? Em primeiro lugar, família, sociedade, né? E depois o Estado, o poder público. Tá? Então, são esses três, né? Um tripé que tem que cuidar do idoso. É dever. Tá? Então, isso a gente já tinha direitos garantidos na Constituição, mas depois disso veio o Estatuto do Idoso. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho, pode passar o slide. Muito se fala em terceira idade. Vocês sabem por que é falado terceira idade? Nós vamos ver hoje que não tem só a terceira idade, tem a primeira, a segunda e tem a quarta idade também.
Isso, terceira idade. Por que usa esse termo? Esse termo são ciclos da vida, é um parâmetro que é usado, é um padrão que é usado internacionalmente. Tá? O primeiro ciclo ali, a primeira idade, esse ciclo ele é contado a cada 30 anos. Então, do 0 a 30 incompletos é a primeira idade. Quando faz 30 anos, já não está mais na primeira idade, já vai para a segunda idade. Do 30 anos completos aos 60 incompletos, está na segunda idade. E a terceira idade, que é a melhor idade, né? Que vem a maturidade, que está colhendo os frutos, é dos 60 aos 90 incompletos. Não sei aqui se tem alguém da quarta idade, né? Que nós estamos vendo. Olha só, nós temos uma representante aqui, a irmã, né? Representante da quarta idade, ativa na igreja, e aí nós temos visto isso, né? Nós somos de uma outra denominação, e o presidente da nossa igreja, ele tem 92 anos, e ele é muito ativo, pregando a palavra, né, de Deus na igreja. Ele pode manter lá, ele é da quarta idade, que é dos 90 aos 120 anos, é a quarta idade. Então, hoje nós estamos vendo, né, irmãos aí na quarta idade e servindo ao Senhor e ativos, né? Glória a Deus por isso. Vamos continuar? E aí, então, nós temos a Constituição, mas depois disso veio o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele iniciou, né, a sua vigência em 1º de outubro de 2003. Por isso que o Dia do Idoso é comemorado, vocês sabem? 1º de outubro. Então, o Dia do Idoso é comemorado dia 1º de outubro, porque foi o dia do início da vigência do Estatuto do Idoso. Tá? Então, se a dona Áurea e os responsáveis quiserem marcar uma festa aqui, dia 1º do Idoso, olha só. E o que o Estatuto do Idoso possibilitou? Ele ampliou o direito do idoso, era necessário. Ele ampliou, ele deu mais proteção ao idoso. E quem são os beneficiários desta lei, do Estatuto do Idoso? São aqueles que têm 60 anos completos ou mais. Esses são os beneficiários da lei. Tá? E daí essa lei, ela traz uma coisa muito interessante, que é o princípio da prioridade. Então, o idoso ele tem direito a um atendimento prioritário, preferencial, individualizado. Isso nós já sabemos, né, nas filas, aí, nos atendimentos comerciais, públicos. Mas também tem algo muito interessante, que o idoso tem prioridade, que é na elaboração dos projetos do governo, né, nas políticas públicas. Elas têm que ser voltadas a essa população também. Nós temos hoje o Fundo Nacional do Idoso, onde é arrecadado dinheiro ali, valores, para que seja desenvolvida políticas públicas voltadas ao idoso, né, tanto acesso, tanto a garantia de saúde. Então, é algo muito interessante. E o idoso ele tem o direito à saúde, né? Esse estatuto ele fala ali de alguns direitos. Nós não vamos falar todos, que é bastante extenso, pode deixar para uma próxima. Tem direito à saúde, né? O idoso ele tem direito a um atendimento no Sistema Único de Saúde, é um atendimento prioritário. Ele tem direito à gratuidade dos medicamentos de uso contínuo, mas não é só isso, há próteses, órteses e tratamentos específicos também. O idoso também tem direito a atendimento domiciliar, né? Quando existe ali um laudo comprovando que ele não pode se locomover, o agente de saúde tem que ir até a casa dele. A mesma coisa o INSS não pode exigir que esse idoso vá presencialmente numa agência, se ele está acamado, né? Então, ele tem esse direito de ter esse atendimento domiciliar. Ele tem direito também à assistência social. O que é isso? Aqueles idosos que não têm condição, né, de sobrevivência,
eles têm direito ao LOAS, né? Aquele benefício de prestação continuada. É um direito também que esse estatuto veio trazer, é muito interessante também, que é essa parte de amparo, de assistência social. Onde que o idoso tem que procurar? Nesse caso, os centros de referência de assistência social, procurar a Secretaria de Assistência Social do município. Às vezes, uma cesta básica que o idoso está precisando, né, seja algo material, ele pode procurar, ele deve, né, procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município. Vamos passar, tem direito também ao transporte. O Estatuto do Idoso ele veio trazer também esse direito ao transporte. E o que é isso? É a gratuidade, né, nós sabemos gratuidade do transporte coletivo público urbano e semiurbano. A partir dos 65 anos, o Estatuto fala, mas a maioria dos municípios já concede a partir dos 60. Tá? Então, isso depende do município. A lei garante 65 anos, mas a maioria dos municípios concede antes. Viagens interestaduais, entre um estado e outro. Como é que funciona? Aí tem que ter os requisitos. Tá? O idoso ele tem que ter uma renda de até 2 salários mínimos. E a empresa ela tem que disponibilizar 2 vagas no ônibus. Se o idoso chegar lá já tiver preenchidas essas vagas, a empresa tem que conceder 50% de desconto na passagem. Tá? Então, esse é um direito também que tem que ser exigido. Eu já ouvi falar que tem algumas empresas que não estão concedendo, então tem que estar atento a isso, porque esse direito também tem que ser respeitado. Tá? O idoso ele tem prioridade no embarque, desembarque, né? De transporte de um ônibus, metrô, avião. A questão também das vagas nos estacionamentos públicos e particulares, 5% das vagas tem que ser reservada aos idosos. E também no transporte público, acho que cortou lá, meninos, embaixo. No transporte público, tem que ter 10% dos assentos. A empresa tem que reservar aos idosos. Né? E o que acontece muito? Quem sempre está sentado naquele banco lá? Um jovem fingindo que está dormindo, né? Isso é muito comum, né? Mas ali, e aí ele tem que levantar e sair, porque não é um favor. Tá? Nós temos que aprender que não é um favor isso. Alguém que não é idoso se levantar para dar o seu lugar. É um direito que você tem. É um direito que você tem que exercer. Não é um favor. Ninguém está te fazendo favor ou uma bondade. Tá certo? Então, nós vimos ali o transporte público. E aí, tem uma questão também muito especial, que é a questão da prioridade na tramitação de processos judiciais ou administrativos, em qualquer esfera. Seja um pedido na prefeitura, em qualquer órgão. Quem que tem processo aí judicial em andamento? Tem alguém que tem processo em andamento, seja qual for, ou administrativo, ou judicial? Sempre a gente tem alguma coisa, né? Um pedido de restituição, alguma coisa, ou na prefeitura, um pedido de alvará, qualquer que seja o pedido. O idoso ele tem direito à prioridade. Esses processos administrativos ou na justiça, eles não podem andar junto com o processo de uma outra pessoa que não é idosa. Ele tem que ir para uma fila especial. Antigamente, a gente comunicava o juiz e vinha uma tarja vermelha. Quando o juiz ou alguém do cartório pegava aquele processo e via a tarja vermelha, esse aqui tem andamento prioritário. Esse processo tem que ir na frente. Hoje já não tem mais papel. Hoje já não tem mais processo assim, isso é tudo digital. Os processos agora. Mas lá no sistema consta prioridade idoso. Tá? O advogado tem que informar, em processo judicial, quem que vai informar isso? O advogado. E tem que fazer prova. Como é que prova a idade? Juntando um documento pessoal comprovando a idade. Então, quem tiver processo judicial em andamento, pergunta para o seu advogado, vai ao fórum, verifique. Olha, o meu processo ele está como especial? Então, é necessário saber, porque às vezes é idoso e não está. Às vezes, juntaram o documento lá no meio do processo, ninguém viu, e ele está andando numa fila normal. Tá? Então, é bom verificar. Tem um processo na prefeitura, tem um processo em qualquer órgão,
verifique se esse processo já está andando com prioridade, tá? Tem que exigir. E não é para ficar lá numa fila qualquer, numa gaveta, não. Tá? Tem que exigir que ele ande mais rápido. E, se isso não estiver acontecendo, tem que fazer denúncia nas ouvidorias. Todo órgão público, até os particulares, tem ouvidorias, né? Dentro dos hospitais, enfim. Então, tem que fazer reclamação. E tem uma coisa interessante que o Estatuto trouxe, que é a superprioridade. Ó, que, no caso, a irmãzinha ela tem direito à superprioridade. Todos aqueles que já têm 80 anos, quem já completou 80? 80 anos completos ou mais, tem direito à superprioridade. A senhora já percebeu agora que até na fila do banco tem a prioridade e a superprioridade? 80 mais. Então, tudo para o 80 mais tem que andar mais rápido ainda, mais rápido que o processo daquele que tem 60. Tá? Então, quando a senhora chegar num lugar, seja qualquer pedido, olha, eu quero exigir aqui a minha prioridade especial. Eu tenho direito à superprioridade, seja no atendimento médico, tá? Público, particular, tem que ter uma superprioridade, a lei fala, é uma prioridade especial. Então, isso o idoso tem que estar atento, a família tem que estar atento e tem que exigir, tá? Esses direitos. Vamos continuar aqui. Isenção do IPTU. Isso aí depende de lei municipal. Aqui em Campo Grande, o idoso tem alguns requisitos. Tá? Normalmente, são esses requisitos. É um único imóvel e receber até 2 salários mínimos. Aí tem que ir na prefeitura, levar os documentos comprovando e requerer a isenção do IPTU. Tá certo? Então, também é um direito concedido ao idoso. Vou fazer uma observação aqui, porque como é que funciona isso? Para eu obter esses benefícios, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que provar a idade. Então, seja no órgão público, em qualquer lugar que eu queira esse benefício, a prioridade no meu processo, eu tenho que levar meu documento, comprovar a minha idade. Tá? E eu tenho que requerer a autoridade competente. Né? Porque não é automático. Quando vocês fizeram 60 anos, bateu um agente público lá e falou, está aqui a carteirinha do idoso, agora você está isento do transporte, agora você não paga mais IPTU. Não é assim que funciona, né? Então, tem que exigir, tem que requerer. Não é automático. Ninguém vai conceder nada para vocês automaticamente. Pode ter 80, pode ter 90 anos, tem que exigir, tem que requerer e reclamar. Exija. Mais uma vez, aqui eu vou falar para vocês, não é um favor, tá? É um direito que vocês têm. Tá certo? Vamos passar. Esse estatuto também, ele trouxe alguns crimes, né? Então, é muito sério essa questão do idoso. Olha só, discriminar a pessoa idosa é crime. Vocês sabiam disso? Discriminar a pessoa idosa é crime. Olha lá, pena de 6 meses a 1 ano. Discriminar a pessoa idosa. Vamos passando. Na mesma pena incorre quem desdenhar um idoso, quem humilhar um idoso, tá? Discriminar, menosprezar por qualquer motivo, também está cometendo crime. E sabe mais quem comete crime? Quem se omite. Aquele que vê um idoso sendo abusado, sendo maltratado e não faz nada. Ele também comete crime por omissão. Então, é muito sério. É dever de todo cidadão denunciar qualquer forma de negligência, desrespeito à pessoa idosa. É crime também não denunciar. Tá? E onde que nós vamos reclamar disso daqui? Olha, é crime também não prestar assistência à pessoa idosa. Né? O idoso está lá numa situação de perigo, de saúde, e você não socorre, você não chama a autoridade policial, você também está cometendo crime. Tá? Isso é uma coisa muito séria. Vamos continuar, porque nós vamos ver alguns canais aqui. Onde que nós vamos procurar ajuda? Denunciar quando precisar. Primeira coisa, podemos acionar a autoridade policial, 190,
podemos também fazer denúncias, tá? Maus tratos, ou você está num lugar e foi humilhado, maltratado por você ser idoso, você pode imediatamente, do local mesmo onde você estiver, você pode ligar no Disque 100 do governo federal, tá? Na hora, de imediato, você, alguém da sua família. Outra coisa interessante que a maioria não sabe, que existem os conselhos do idoso. Existe o Conselho Municipal do Idoso, existe o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Federal do Idoso. Tá? E eles têm verbas públicas para garantir o direito dos idosos. Tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês venham precisar, às vezes até projetos para desenvolver, procure esses conselhos, né? Se existe alguma verba, se eles podem ajudar, o que pode ser feito? Sim, minha querida. Ajudar ela? Eu posso mexer com ela lá, os filhos juntos, eu posso levar ela na autoridade, no médico, sabe? Pode. Os filhos, eles estão se omitindo? A família está omissa? Não fazem nada? Porque Disque 100. Disque 100 do governo federal. Tem que ligar, falar o endereço do idoso, tá? O nome, endereço e passar as informações e pedir orientação, tá? Pedir. Porque o que acontece? A senhora também é vulnerável. A senhora também é protegida pelo Estatuto do Idoso. Até pela sua idade, para a senhora se expor a tudo isso, é difícil, né? A senhora também precisa ser protegida, entende? Então, assim, o que a senhora pode fazer? Chamar o Conselho do Idoso, fazer uma denúncia no Disque 100, tá? Porque quem que tinha que estar cuidando dela, gente? Conforme a gente leu lá na Constituição, a família. Porque a Constituição fala, é dever, então, prioritariamente, é a família que tem que cuidar. Família, a sociedade. Sociedade são todos nós, né? Até um banco, ele tem que obedecer isso aqui. Ele faz parte da sociedade. Então, o banco, quando ele age de má fé, ele faz empréstimos indevidos, não explica nada para o idoso, ele está também descumprindo. Porque ele, como sociedade, essa sociedade são os órgãos públicos, particulares, até os bancos, é dever deles cuidar do idoso, zelar pela dignidade do idoso, entende? Então, a senhora, até devido à sua idade e vulnerabilidade, a gente indica que a senhora procure outra que esteja mais perto, que possa fazer isso, ou fazer as denúncias. Nós temos aí o Disque 100 para isso. O governo já disponibilizou esses canais, porque lá tem assistente social, tem as pessoas que vão poder tomar providência, certo? Tá? Então, quem puder anotar também o número desses conselhos, que é algo que está mais perto da gente. Primeiro, tem um conselho municipal. Se ele não resolver, vamos para o estadual. Se o estadual não resolver, vamos bater lá no federal, lá em Brasília. Tem o telefone lá. Vamos falar com eles. Tá? Porque tem verbas públicas destinadas para isso. Tá? Então, são muitos outros direitos. Nós temos também a questão da habitação. 3% das moradias têm que ser destinadas aos idosos. Tem a questão da pensão alimentícia. Por exemplo, essa idosa, se ela tiver filhos, ela pode pedir pensão alimentícia para os filhos. Assim como as crianças, né, têm as ações judiciais contra os pais, normalmente é o pai, pedindo pensão alimentícia, o idoso ele pode pedir pensão alimentícia para o filho. E ele pode escolher qual filho que ele vai pedir. Tá? É lógico que é uma situação que ninguém quer passar, é um extremo, mas a lei garante. Tá? Porque o idoso ele precisa ser protegido. Se a família não tiver condição, ele vai buscar lá, como eu falei, o Centro de Referência de Assistência Social vai pedir o LOAS.
Tá certo? Vamos finalizar aqui, que a doutora Ana Silvia é muita coisa, gente. Olha só, eu só queria ler esse salmo para vocês, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Essa é a vida do idoso que vive na casa do Senhor, né? A gente está vendo isso aqui, eles tocando aqui, né? Os irmãos cantando, tocando, vocês participando. São esses aqui, são esses idosos que estão dando fruto, que são viçosos, que estão florescendo na presença do Senhor. Amém? Nós temos muito mais a dizer, mas pode ficar para uma outra oportunidade, né, dona Áurea? E a doutora Ana Silvia vai esclarecer também algumas questões muito importantes. Boa tarde. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pessoal, nós estamos muito felizes com o convite, né? Eu, a Adriana, a Soraya nos convidou, a dona Áurea ali, nossa vizinha, e nós temos muitas coisas para dizer a vocês. A Adriana passou um pouco do Estatuto do Idoso, mas eu vou agora falar de algumas situações que têm acontecido com os idosos aqui no Brasil, especialmente aqui entre nós, situações que trazem dificuldade para vocês. Então, nós vamos começar ali pela questão do imposto de renda. Vamos lá? Olha lá. A questão do imposto de renda. Vocês sabem que existe uma isenção legal, né? Até quem ganha 2 salários mínimos, hoje 2.824. Mas existe para os idosos a dupla isenção. Então, alguns não ficam sabendo que existe essa dupla isenção. A dupla isenção, ela alcança aquele valor lá, R$ 3.308 hoje. Esse valor deve ser ainda alterado, né, pela nova tabela. Então, se nós fizermos uma conta assim, eu recebo 5.000 por mês, menos o valor da isenção, 3.308, na verdade, eu só tenho o dever de recolher sobre 1.190. Então, isso é bom que vocês saibam, por quê? Às vezes o contador não está aplicando, às vezes vocês são servidores públicos aposentados e já vem lá aquele recolhimento direto na folha e vocês não atentaram para isso, né? Nós vemos muito isso acontecer. É bom perguntar para o contador, é bom mostrar para um neto, olhar certinho o contra-cheque, o valor da aposentadoria, para ver se vocês estão tendo esse benefício da dupla isenção. Tá certo? Mas e como usufruir desse benefício? Olhem o site da Receita Federal, vejam ali os benefícios para os idosos, olhem com o contador de vocês, se vocês estão sendo beneficiados. É bom atentar para esse detalhe. Aí nós vamos falar de um outro direito, que é o direito de isenção de imposto de renda para os portadores de doenças graves. Aí não precisa ser só idoso, mas, infelizmente, com a idade, as doenças também vêm, né? Então, nós temos ali muitas doenças elencadas na lei. Aí, já tá mostrando ali, não sei se vocês estão enxergando direitinho, temos ali alienação mental, AIDS, cardiopatia grave. Na alienação mental, nós incluímos ali a doença de Alzheimer, tá certo? A cegueira, inclusive de um olho só, a paralisia irreversível e incapacitante. Às vezes, a pessoa faz uma cirurgia, um câncer no seio, ela fica com o braço paralisado. Então, ela tem direito, tá? Podem passar o slide. A doença, doenças que deformam o corpo, a doença de Parkinson, a esclerose, a fibrose, nefropatia grave, a doença nos rins, a hepatopatia, que é a doença no fígado, a neoplasia, que é o câncer, né? A hanseníase, tuberculose. Essas são as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda. Tá certo? Eu tenho uma dessas doenças. O que eu vou fazer? Vou pedir um laudo médico, o meu médico vai me dar um laudo com o CID, falando que eu tenho. Eu vou levar isso ao contador, ou eu vou levar isso ao meu advogado, e vou pedir a isenção, desde a época do diagnóstico. Tá certo? Vamos passar?
A única exceção são as rendas provenientes de aluguéis. Aí elas não vão entrar na isenção, tá bom? Agora, nós vamos falar de uma outra situação que tem acontecido muito com os idosos. É o superendividamento. Já ouviram falar nisso? Já? Alguns ouviram, outros passam. O superendividamento tem acontecido muito, tanto para quem recebe ali pelo INSS, como para quem é servidor público. O que vocês têm visto? Um monte de empréstimos na folha de pagamento, na aposentadoria, né? Quanto mais faz empréstimo, mais os empréstimos aparecem. Parece que eles... Isso mesmo. Mas existe, cartão de crédito, você pagar só o mínimo, é o que ela está falando. Aí, depois, é uma avalanche. Mas acontece que nem sempre a pessoa ela quer entrar no endividamento. Tanto que hoje, em 2021, foi feita uma lei para as pessoas que estão com superendividamento. O requisito para usufruir dessa lei é aquele lá embaixo, ó, a boa-fé. Então, eu estou superendividado, mas por que eu me endividei tanto assim? Por que o meu salário hoje, a minha aposentadoria é 2.000, mas eu estou recebendo R$500 por mês? Por que isso aconteceu? Né? Foi porque eu comprei um carro zero? Foi porque eu queria coisas caríssimas? Ou foi por motivo de doença? Foi um acidente da vida? Foi uma viuvez, um divórcio, uma doença na família, um problema mais sério? Se foi isso, se o banco me enganou, eu estava com empréstimo, o banco me ofereceu outro. Ele esqueceu que eu sou um idoso, que eu tenho que ser respeitado, como a doutora Adriana falou aqui. É um desrespeito você chegar no banco e ele falar assim, você vai fazer esse empréstimo e vai fazer esse seguro e pegar esse cartão de crédito. Isso aí, ó, é uma coisa que a gente chama de entubação. É o embutec. É a prática de embutir numa coisa que você está adquirindo, eles colocam as outras. Isso não é certo, isso é crime contra idoso. Tá? Então, o que acontece? Eu me superendividei, mas foi de boa fé. O banco, o cartão de crédito, ele começou, ó, juros e mais juros, até que chegou um ponto que eu não sei mais o que eu vou fazer. Não é assim? Então, nós temos uma saída. A lei, ó, como fazer uso de tal lei? Essa lei do superendividamento, hoje, vários estados eles estão com projetos de lei para conseguir resolver as situações de uma forma sem precisar entrar com ações. Mas, hoje, para usufruir da lei federal, nós temos que judicializar, ou seja, procurar um advogado, entrar com uma ação para ter esses benefícios. Ó, 180 dias de carência. Eu preciso de um fôlego. A minha aposentadoria inteira está sendo consumida pelas dívidas de banco. Eu preciso de 180 dias sem pagar empréstimos para poder pensar e respirar de novo. Né? Isso aí é passado para o juiz, para ele dar 180 dias de carência. Outra coisa, parcelas de até 35% da minha renda. Então, eu tenho como pedir ao juiz, olha, eu não posso usar mais do que 50% da minha renda. Da minha aposentadoria, isso é um absurdo. Né? Por quê? Porque o meu mínimo existencial, ele vai ser... Eu não vou poder usufruir do mínimo existencial. Sabem o que é mínimo existencial? É o mínimo que eu preciso para sobreviver. Alimentação, saúde, água, luz. Como que eu vivo sem isso? Alguém vive sem se alimentar? Tem como. Agora, se eu tenho a minha aposentadoria é R$2.000, eu estou recebendo R$300 de aposentadoria, eu já vi casos assim. Existe, e não é pouco, não. Né? Às vezes fizeram empréstimos para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e a pessoa fica sem nada. É um absurdo. Então, são parcelas de mais de 35% não podem ser aceitas. Tá bom? O juiz ele tem como mudar isso. 5 anos para quitação das dívidas. É um prazo. Porque a pessoa que ela busca a lei do superendividamento, ela não vai ficar sem pagar a dívida, vai pagar. Mas ela vai espichar esse tempo aí para 5 anos. Então, ela vai conseguir respirar. Ela vai conseguir viver
sem prejudicar o mínimo existencial que ela tem direito, tá? Então, a liberação dos órgãos restritivos de crédito, para o nome não ficar no Serasa, no Cadim, no SPC, não ficarem toda hora ligando para vocês, né, que é uma coisa horrível. Então, o juiz ele chama todos os bancos. Eu devo 5 bancos. Todos eles têm que ir lá na frente do juiz e falar, espera aí, mas essa cobrança está assim, está assim, está assim. Vão ter que se explicar e vão ter que dizer por que os juros aumentaram tanto, que tudo isso é discutido perante o juiz. Se a dívida foi contraída de boa fé, se ela foi contraída antes de 2021, antes dessa lei, aí, geralmente, é de boa fé mesmo, tá certo? Pode passar. Pode passar o slide, por favor. Então, bom, ali, antes de entrar na questão dos golpes, já estamos finalizando, para vocês não se cansarem. Essa questão do superendividamento é uma questão séria, mas ela tem solução, né? Nós já vimos vários idosos ali, doentes, com depressão, ansiosos, já não vendo fim para a situação deles, sem poder sequer comprar um remédio. Então, busquem os direitos de vocês, como a doutora Adriana falou. Se vocês não abrirem a boca, não pedirem socorro, ninguém vai poder ajudar. Tem aqueles canais que foram falados, o Disque 100. Eu já fiz uma denúncia uma vez no Disque 100. Você liga, não precisa falar seu nome, é anônimo, e fala assim, ó, a fulana de tal, minha vizinha, está acontecendo isso, 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 isso. Eu não quero me envolver, mas eu estou avisando o Estado. Olha, rapidinho, uma assistente social vai lá, entendeu? Não deixem de denunciar. É muito importante. Agora, sobre os golpes. É a última coisa que nós vamos falar aqui hoje. Os golpes. Está acontecendo muito de vocês receberem ligações, oferecendo empréstimos, falando assim, olha, sabe aquele empréstimo que você tem? Nós vamos dar um desconto aqui de 90%. Tá? E aí, vocês vão... E muitos de vocês entram nesse golpe, caem nesse golpe. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos casos assim no escritório, idosos que caíram em golpes, a pessoa falando que era de banco, que ia dar um desconto na dívida, a pessoa falando que é do INSS, do Dataprev. Olha, você vai ter um desconto aqui, você não vai mais ter empréstimo nenhum. Tá? Saiu um desconto aqui pelo governo. Ou então, escritórios de advocacia ligando, falando assim, olha, você tem direito a uma ação, você vai receber 50 mil reais, mas você tem que pagar agora umas custas, me paga aí, que aí você vai receber. Nunca, jamais paguem. Tá certo? Não façam isso. Precatórios, associações, pode ser que seja verdade, mas como é que vocês vão saber? Pode passar o próximo slide. Vocês vão evitar, não só vocês, nós temos clientes jovens que já caíram em golpes assim, estão caindo a cada dia, porque todo dia tem um golpe novo. Todo dia tem um golpe novo. Nós temos clientes, ó, professores universitários que caíram em golpes, pessoas jovens que caíram em golpes. Uma vez tentaram passar um golpe no meu pai, e aí ele pediu para eu falar com a pessoa. Eu falei, a pessoa quase me enganou, e eu sou advogada. Eu falei, pai, quase que ele me pega, porque tinha todos os dados do meu pai, sabia que ele tinha poupança, caderneta de poupança 20 anos atrás. Aí, quando ele pediu custas, eu falei, não, aqui não, violão. Né? Comigo não, violão, é assim o ditado? Então, evitem atender números que não estejam na agenda de vocês, não atendam. Os conhecidos, vocês vão saber quem são, né? Evitem, não acreditem em grandes vantagens. Geralmente, a pessoa cai num golpe quando ela acredita numa vantagem, né? Nós não podemos acreditar, as bênçãos do Senhor caem do céu, mas as coisas materiais nós temos que vigiar, muito, porque é muito difícil, tá certo? Então, não pensem, é uma bênção, vão me dar 95% de desconto. Na verdade, pode ser um novo golpe. Temos um cliente que caiu num desses. Aí, em vez de um empréstimo, ele ficou com 3. Foi triste, triste. Olha, jamais depositem valores,
para pessoas que vocês não conhecem, para nome de pessoa física. Até o nosso escritório, eles pegam a logo do escritório, e fizeram isso com muitos escritórios aqui em Campo Grande. Pegam a logo do escritório e mandam em nosso nome, pedindo depósito. Ou então pegam a foto de um filho de vocês, um neto, e mandam como se fosse a pessoa. Cuidado. Qual é a única forma de evitar? Fazer a contraprova. Liguem de volta. Liguem para a filha, liguem para o filho, liguem para o banco, liguem para quem for. Liguem de volta para conferir, para confirmar se é isso mesmo. Tá certo? Todo mundo entendeu? Ninguém aqui vai cair em golpe, né? E vamos falar para os amigos. Aí, ó, tá vendo? Não, geralmente, os filhos ajudam, mas, às vezes, até os filhos caem em golpes. Então, os da melhor idade vão ali, ó, já vão com o conselho, a vacina. Isso aqui é uma vacina, né? Tá certo? Então, eu também gostaria de deixar, aqui finalizando, queria deixar um versículo para vocês, até foi um versículo que nós ouvimos esses dias atrás do nosso pastor, eu achei muito interessante. Falei, hoje eu vou passar para os meus irmãos aqui, meus irmãos da melhor idade. É em Levítico 19:32, está escrito assim: diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Vocês sabem o que é cãs? Os cabelos brancos, já falaram. Nós temos que honrar os cabelos brancos. É dever de cada um de nós honrar os nossos idosos, não é? Vocês devem ser honrados, onde passarem. Amém? Muito obrigada. Levítico 19:32. Obrigada. Uma lembrança. Uma lembrança para ela também. Aqui. Muito obrigada. Somos muito gratos, doutora Ana Silvia, doutora Adriana, por essas informações tão valiosas, né? Porque muitas coisas aí eu não sabia e já estou aprendendo para quando eu chegar na terceira idade, eu estou beirando a terceira. Ajudar. Então, é muito bom as nossas tardes aqui de quinta-feira. Toda quinta-feira nós estamos aqui e sempre tem uma informação valiosa, né? Bom, nós temos aqui um convidado, José Alencar, né? É a sua primeira vez que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, viu? Que você possa voltar outras vezes. Tem mais alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Bom, então sejam muito bem-vindos todos, né? Bom, nós vamos dar aqui um aviso. O aviso é que semana que vem nós vamos ter a nossa reunião aqui e vai ter o quê? Jogos bíblicos. Nós vamos poder brincar um pouquinho, né, sobre jogos bíblicos e é muito especial esse momento também. E na próxima semana, a pastora Raquel, ela vai estar vai enviar as informações sobre a viagem, né? Hoje ela seria hoje, mas por causa da cirurgia, né, ela não pôde estar, mas semana que vem ela vai estar enviando tudo sobre a viagem, tá? Bom, soubemos aqui que hoje é aniversário do Rodrigo Petrelli. Parabéns para ele, toda a família, Deus abençoe, né? E agora nós vamos ficar em pé, vamos encerrar aqui para a gente agradecer a Deus por esse dia tão especial, maravilhoso, abençoado, né? Então, vamos agradecer a Deus, orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, meu Pai, por esse dia tão especial que o Senhor nos preparou. Deus, nós queremos agradecer pelo Teu amor sobre nós, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará.
Queremos apresentar a vida também do Rodrigo Petrelli, o nosso missionário, que o Senhor esteja abençoando, colocando a tua mão poderosa sobre a vida dele, que ele prospere, seja grandemente abençoado, ele e a sua família. Obrigada, continua conosco nesta tarde, abençoando cada vida que está aqui, Senhor, seus familiares também. Nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então está encerrada a nossa reunião. Queremos agradecer a todos. E agora nós vamos o coral Encanto. Amém.